direct aqui, viu? Gente, Eu quero... Tudo eu quero, assim, esclarecer uma coisa muito importante na minha vida. Eu tenho personalidade. Independente dos dias que eu tenha passado lá e de coisas que possam ter me mudado em atitudes do Diego, não conseguir se expressar 100%, eu nunca tive coach na minha vida. Eu tenho psiquiatra, eu tenho... Gente, Diego rebate aí as críticas de Mike. Outra coisa, né, gente? Ele fala que ele não tinha coach e que ele queria ver aí da onde que essas pessoas tiraram isso. Ele queria provas, vídeos. Pois é, gente, Diego ficou aí, né, chocado com várias falas, atitudes, né, ali dentro do programa que não tinha como ele ver e ele atribuiu essas questões de não conseguir saber, né, de não conseguir ver, por conta de não ter pegado aí, né, uma liderança. Então, o Diego ele começa a colocar ali a questão que, por exemplo, até o Gil questionou, né? Por que os seus aliados, né? Não chegou em você ou não falou, você chegou nos seus aliados para tentar saber alguma coisa. Aí ele falou assim que não tinha como, porque os aliados dele no jogo começou a ser líder há poucos dias antes da final. Então, ele falou assim que ficou muito difícil, né, ele entender, porque realmente ele iria também só acreditar vendo, né, gente, porque a gente sabe como é que foi a luta da Renata quando ela voltou e entregou o que o Brasil e a família do Diego pediu para entregarem ali para a Dani e para ele. Então, assim, nesse momento, com relação aí ao Mike, aos gêmeos, ao Diogo, o Diego ele fica bem chateado e ele faz assim questão de demonstrar a sua insatisfação, né? E aí, gente, ele falou que essa questão ele tem certeza, ele sentia que era daqui de fora. Aí ele pegou e falou assim que lá tinha muitos julgamentos, né? E que até mesmo ele queria saber da onde saiu essa história de coach, que ele tem psiquiatra, ele tem amigos, ele recebeu até uma mensagem, né, da amiga dele para ele não ser apático no jogo. E aí o Gil pegou e falou para ele, Diego, mas e o jantar? E aí eles mudaram o foco. Gente, a Ceci falou que eles estavam trocando o direct, porque a pergunta que falaram ali mas quem mexe com as suas redes sociais? Ele falou que era ele mesmo. E aí, gente, começou o salseiro, né? Ele correu, abraçou o Gil, falou que quer esse jantar aí com o Gil, pode sair até casamento, hein? Aí o Diego falou assim, voltando a falar do Mike, eu tenho, ao contrário do que ele está falando ali, eu tenho personalidade. Mesmo que eu tive alguma mudança aí dentro do jogo, eu nunca tive coach. O que eu tenho é psiquiatra, amigos e, sim, alguns amigos meus são ex-BBBs. Eu já passei por várias questões. E o que ele fala ali, tipo assim, né, ser o BBB dos pobres, como se eu tivesse choramingando sendo pobre. Não, eu já passei por várias necessidades. Ele contou um monte de coisa lá, né, que ele já viveu na vida dele. E ele falou assim que o Mike tá falando ali do Diego, o ponto de vista que ele vê, né, é o campeão do mundo. E que ali, no BBB, ele estava por igual com uma pessoa normal ali. Que ele lutou por essa vaga, ele conquistou essa vaga no BBB. Aí ele pegou e falou assim, os julgamentos, né, é complicado isso. Daí a Ceci falou assim, nós sabemos que o Diego, atleta, lutou muito para chegar onde chegou. E a maneira que eles falaram ali, a gente sabe, né, que realmente você deu o seu melhor, né, em todas as competições ali, enfim. E aí ela pegou e falou assim, a maneira, o Diego, né, falou assim que a maneira que eles colocaram sobre a questão do remédio é impressionante, que tem pessoas que ele vai levar para a vida e outros que mesmo ele conversando ou que já tenha conversado ali dentro, ele não quer nem amizade. Aí o Diego, gente, já demonstra ali, né, que ele quer estar bem longe de algumas pessoas ali, né, que passaram nessa temporada aí. Bom, aí o Gil falou assim,
Mas você entende que seria algo aqui de fora, fora da casa? Aí o Diego, sim, eu conheci o primo dele, eu conhecia, né, pela internet por questão da Olimpíada. Eu já fui cancelado por algumas coisas e não me defendi. Eu imagino que seja algo aqui de fora, sim. Me admira, porque vem do esporte, sabe que a gente, né, se dedica às competições. E outra coisa, a rivalidade está ali dentro do ringue, dentro do espaço ali de esporte. Depois disso, tudo passa. Aí ele pegou e falou assim: Mike, eu tive 2 tombos em 2 Olimpíadas e um desses tombos eu caí em pé. Aí ele pegou e falou assim, né, para Ceci. Eu tenho certeza que foi alguma coisa aqui de fora. Dessa Ceci falou assim: então, mas esse primo aí, então, não tem nada a ver? Porque a gente criou várias expectativas com relação a isso, né? Tipo, né, gente, ao ranço, né, do Mike aí pelo Diego e do Gabriel também, né? Bom, aí o Diego falou assim: bom, eu, né, não saí odiado. Eu não vou agradar a todos. Eu acredito sim que teve coisa de fora, porque não é possível. Aí mostrou o vídeo, gente, dos gêmeos, né? Até mesmo um dos gêmeos, eu não sei qual que é, falando, ai, coitadinha da Dani, falando que tinha dó do Diego, mas que o Diego estava se aproveitando ali da ansiedade, e outra coisa, um dos gêmeos falando que ele era falso para Lalaio. O Diego ficou de boca aberta, falou assim, né, que tipo assim, tava chocado, né? Aí a Ceci falou assim: bom, eles nunca eram votados, eles sempre eram, tipo assim, protegidos ali, né? Dela falou assim: e realmente, qual que é a sua sensação vendo, né, o que eles estão falando ali? Aí o Diego falou assim: a sensação que me dá, principalmente aí, quando ele fala, né, com relação à ansiedade. Mas eu falo uma coisa para você, Ceci, eu não queria ter ansiedade, que ela existisse em mim, porque não é brincadeira. Eu tenho uma família pobre, não entrei no BBB passando necessidade, eu conquistei essa vaga, eu fico chateado sim, e no Sincerão, tanto os gêmeos quanto o Mike, eu vi que eles debochavam da minha cara. E outra coisa também, que faltou o Diego de atitude ali dentro do programa. E ele vendo tudo aquilo ali, né, o que ele tem a dizer que é decepção mesmo, decepção pura. E aí ele falou, né, que agora o João Pedro se aproximou dele na final, porque aí ficou mais fácil, e que ele nunca imaginou ver essas pessoas em rodinhas falando mal dele. Aí ele falou, porque ele falou que ele não faria isso, né, que ele não é de falar mal das pessoas, ele não tem esse hábito, né, de ficar falando das pessoas. Aí ele falou assim, cara, e ele super julgando eu com a Dani, nós somos irmãos, sabe? Eu sempre viajei com a Dani. Aí, gente, uma coisa que eu achei bem chata foi o Sincerão de hoje, né? Sincerão, ela pediu para ele falar conselhos ali desmotivacionais, desmotivacional para a Renata, para o Diego, para o Diogo, e aí foi para a Vitória, foi uma coisa assim meio sem assunto, né? Não deu nem para entender direito. E aí teve o react das redes, né? Ele estava com 723 mil, hoje ele está com 1.200.000 seguidores aí, até mesmo nesse momento, né? Porque com certeza ele participando aí de outros programas, ele vai, né, aumentar aí esse número de seguidores. Aí o Diego falou assim, para falar a verdade, depois que ele viu, né, a Dani falando com ele, o pessoal que ele falou ali com as pessoas, até mesmo que mandaram mensagens ali para ele, né, ele falou assim que não tinha acesso, que ele não tinha como saber do que estava acontecendo por essa questão dele nunca ter sido líder. Aí o Gil falou assim, mas você tinha aliados ali, porque você não tentou ir atrás, não tentou buscar? Aí o Diego falou assim, porque realmente a gente teve liderança agora há pouco tempo, quase na final, mas
é aquela coisa, chega uma hora que mesmo sorrindo por dentro, você já tá, né, pedindo por fora, por dentro você já tá pedindo pelo amor de Deus para chegar o final logo, porque você realmente aí começa a acreditar no que as pessoas estão dizendo, né? Por exemplo, se as pessoas começam a dizer que você está errado, que você é isso, que você é aquilo, você já começa a se questionar. Você estava lá dentro e você sabe. Aí o Gil pegou e falou assim: é verdade, é verdade. Aí ele falou assim que, por fim, por último, a Vitória só entrou para o grupo deles ali, né? Começou a jogar com eles porque ela foi descartada. Aí ele falou que também vai torcer para a Vitória e para o Guilherme de coração, mas que a Renata é uma pessoa incrível. Ficou muito grato aí, né? Pela Renata ter passado as informações, né? Pena que ele e a dona Daniele, né, não tiveram uma atitude no momento, né, gente? É o que ele falou. Realmente aí faltou atitude, pelo menos na minha opinião. Aí teve a capa de revista de Diego Hipólito. Deixa aquele like, gente, se inscreva no canal, conta para mim o que vocês acharam, né, dessa segunda parte do bate-papo, mas realmente deu para ver, assim, no jeito do Diego, que ele ficou super, super decepcionado, super indignado aí com algumas coisas que ele viu. Ele falou que ele quer ver muito mais, porque tem uma festinha chegando por aí, né? Será que vai dar babado? Será? Não deu babado no Big Brother durante 3 meses? Vai dar babado na festa? Eita, hein? Babado no baile. Pois é, gente. Deixa aquele comentário até o próximo vídeo.